6 razões de por que o Kung Fu Shu é a melhor atividade para você. Oi, me chamo Wesley Naves, sou professor de Kung Fu Shu desde 2010. Fundei a Escola Os Chuzeiros em 2012 e hoje eu trago para vocês 6 razões pelas quais eu acredito que o Kung Fu Shu é a atividade perfeita para você. Razão número 1. O Shu é gigamenso, tem coisa pra caramba dentro dele. Quanto mais você divide, mais você consegue chegar em estilos diferentes. Existem estilos de luta, de simulação de combate, estilos que são mais meditativos, mais esportivos, mais focados em defesa pessoal, estilos que têm mais socos, mais chutes, mais saltos, mais quedas, mais projeções. Tem estilo pra caramba. Com certeza, tem um estilo que se adequa um pouco melhor ao seu perfil e personalidade. Um desses estilos, que é o que eu pratico e ensino, chama Taolu. As sequências e conjuntos de movimentos, técnicas com aplicações de defesa e ataque, que a gente treina de uma forma simulada. A gente treina sozinho, repetindo várias vezes, até conseguir executar com a perfeição desejada. E agora, a razão número 2. Desenvolvimento técnico. A gente consegue desconstruir uma técnica muito elaborada, cheia de movimentos, em porções menores. A gente consegue praticar cada detalhe de uma forma isolada, além de poder flexibilizar a forma de ensino, utilizando outras ferramentas, outros recursos, às vezes até outras explicações. Na guerra, você não ia matar o seu colega de combate só para praticar aquele corte perfeito. Você precisa dele, números contavam. Então, as formas de treino que foram criadas desde aquela época são as rotinas, são os taolus. Você condensou, você sistematizou sequências e técnicas e exercícios para desenvolver eles. Depois que aqueles exercícios estavam bem desenvolvidos, passava-se para um combate simulado, com armas cegas, por exemplo, armas que não machucavam tanto, ou com proteções específicas, e aí no combate é que você testava para valer. Inclusive, os taolus, eles serviam desde a antiguidade como critério de avaliação, como critério de graduação e promoção em alguns casos. Essa questão do ensaio, essa questão de praticar, é importante tanto para o corpo quanto para a mente. As duas variáveis têm que estar preparadas. Eu falo muito para os meus alunos que o seu corpo aprende, mas a sua cabeça também aprende. Então, algumas vezes a gente acerta o movimento sem ter aprendido com a cabeça. O corpo faz, mas a gente não entendeu o que fez. Ou às vezes a gente entende o que tem que fazer, mas ainda não consegue fazer. O Taolu, ele ajuda a gente nisso. Ele ajuda a gente a casar esse aprendizado para depois conseguir executar isso com mais facilidade. Ter um recrutamento mais específico, mais direcionado, mais estratégico. Terceira razão, condicionamento físico. Existem exercícios e técnicas para trabalhar todo tipo de movimento. Todas as capacidades físicas humanas podem ser desenvolvidas através de algum desses exercícios. Flexibilidade, força, potência, resistência, agilidade, coordenação. É possível repetir essas técnicas muitas vezes. Então, essa quantidade de repetições, com a qualidade da supervisão que a gente tem, leva a uma técnica cada vez mais apurada e a um resultado cada vez mais expressivo no seu condicionamento. Razão número 4, escalabilidade do treinamento. Além de poder treinar em grupos cada vez maiores, é possível você treinar em lugares cada vez mais diferentes. Você não necessita de todo aquele equipamento, de toda aquela estrutura para seguir com uma prática do Taolu, por exemplo, de uma representação de combate. Alguns equipamentos são importantes, mas a maioria deles não é essencial para nada. É possível passar as técnicas para um número ainda maior de pessoas de uma forma mais rápida, o que gera uma correção e uma adaptação cada vez melhor e mais eficiente. Essa escala ampliada permite que a gente consiga repetir muito e ter uma qualidade no nosso aprendizado. É possível a gente focar mais na forma que a gente aprende com mais facilidade, seja ela visual, sinestésica ou auditiva, por exemplo. Quinta razão, integração. Atividades de luta são ferramentas excelentes para o desenvolvimento do ser humano. Mas assim como o alicate não é a melhor ferramenta para remover um prego, e você eventualmente acaba fazendo isso, algumas pessoas usam essas atividades de luta para outras finalidades bestas. As atividades de luta, elas conseguem estimular o desenvolvimento do ser humano integral. O ser humano integral ele é composto do físico, do cognitivo, do afetivo e do social. Em uma modalidade de combate, você precisa muito do seu oponente, do seu adversário. Ele é o seu espelho, ele é o que vai ajudar você a balizar o seu treinamento. Nesse vídeo, eu disse que ia comentar a diferença entre oponente, adversário e inimigo. O oponente, ele se opõe a você, ele é um tipo de resistência. O adversário, ele está no verso, adverso a você. Ele tem uma opinião contrária, diferente da sua. O inimigo, ele é o amigo, o inimigo de você. Ele só não gosta de você. Às vezes, porque ele é boboca mesmo. Eu gosto muito de significado e origem das palavras. Então, se vocês querem que eu continue explicando dessa forma, pausa o vídeo, vai lá nos comentários e coloca significado das coisas. No Taolu, o seu oponente é um recorte espaço-temporal, seu ou de outra pessoa. Você está tentando competir uma versão sua, uma representação, uma apresentação, uma demonstração sua ou de outra pessoa. Você está tentando bater um tempo, uma velocidade, uma qualidade de execução. Uma das principais vantagens de praticar o Taolu, os caminhos e as rotinas de movimento, a simulação do combate,
é que você tem uma potencialização dessa integração entre os caminhos físicos e mentais. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre isso, comenta aqui nesse vídeo, Kung Fu e Meditação. Sexta razão, autocorreção. Num combate livre, você só precisa vencer aquela resistência, aquela oposição que existe. No Taolu, você precisa vencer uma repetição passada, você precisa vencer uma ideia. Existe um componente, uma métrica sensorial muito forte vinculada. Com o tempo de prática, o seu corpo começa a perceber o movimento que vai dar errado antes mesmo de você começar ele. Às vezes você vai sair correndo para um salto ou para um chute, você já percebe que errou uma passada, você já sabe que não vai conseguir tanta altura, que você não vai finalizar da forma que você pretendia. E essa experiência acaba sendo o seu melhor professor, porque você já consegue se corrigir, você tem noção do que foi um acerto, do que foi um erro. Então você consegue guiar muito melhor para qual caminho você está seguindo, qual mudança na sua prática, qual mudança técnica está te levando mais para perto do acerto ou mais para longe dele. Essa agilidade neuromotora é graças às fibras aferentes e eferentes. Isso é mais uma das coisas maravilhosas do corpo humano. E eu adoro falar de coisas do corpo humano. Se você quer que eu fale mais sobre isso também nos próximos vídeos, comenta aqui, corpo humano. Eu sei que além dessas razões, existem várias outras. Comenta aqui no vídeo quais foram os motivos que fizeram você começar a praticar e por que você está nisso até hoje. Para quem apoia o canal, muito obrigado pela presença e participação. Espero vocês no próximo vídeo.